Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje num dia em que certamente as coisas estão transcorrendo na maior normalidade para você e para as pessoas que você conhece. Mas isso não vale para todo mundo aqui no Brasil, não. Sobretudo quando existe uma Orcrim que tem um rastro tão grande de crimes e quando vê os seus interessados se colocarem com situações conflitantes. Quando os advogados dentro de uma Orcrim começam a bater de frente um com o outro, um jogar a culpa num e um jogar a culpa no outro, a coisa está muito complicada e o resultado não vai ser nada bom para essas criaturas. Bom, vou mostrar para vocês o que está acontecendo, que conflito é esse, trazer outras situações também que estão envolvendo aí a Orcrim e trazer também algumas situações, algumas cenas no que diz respeito ao governo Lula. Pessoas muito importantes na vida política aqui do nosso país estão fazendo observações muito importantes em relação à comunicação do governo Lula, mas estão avançando mais ainda, mostrando que o problema pode não ser apenas a comunicação. O buraco pode ser muito mais embaixo. Bom, vamos conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, o seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, você que acompanha o nosso portal, já deve ter visto, né, eu ter feito uma contagem regressiva desde o período que o inelegível estava no poder, colocando que ia ter um momento que ele ia sair do poder. E quando essa contagem regressiva ela zerasse a situação para ele, ficaria muito ruim, e é o que está acontecendo. A história está mostrando que o caminho dessas criaturas, ou muitas delas, será o lixo da história, né? Esse será o destino final. Eu mostrei para vocês, há 2 dias atrás, essa notícia aqui. E aí, ela me lembrou com essa contagem regressiva. A matéria diz: Moraes dá 15 dias à PGR para decidir se denuncia ou não Bolsonaro por fraude nos cartões de vacina. Bom, isso foi 2 dias atrás, portanto, a partir de agora faltam 13 dias e vamos continuar aqui com a nossa contagem regressiva. Eu espero que o Procurador-Geral da República não peça um novo prazo, porque já há muitos elementos para colocar essa fila logo para ser atendida, né, no guichê e para que haja uma decisão, uma sentença condenatória, para que as pessoas já comecem a conhecer melhor a Papuda, a Bangu 8 e a Colmeia. Então, essa é uma notícia. Tem uma situação aqui que ilustra isso que eu estou dizendo para vocês, que está aqui hoje. É só esse canal aqui que está esse site, né, que está tratando esse assunto, que é isso aqui, ó. Acho que dá para vocês acompanharem aí, né? Matéria diz: em nota, a defesa de Bolsonaro responsabiliza Cid por fraude. Após o indiciamento da Polícia Federal, advogados entram em jogo de empurra. Não é jogo de empurra, não, eles estão batendo de frente. O advogado de Mauro Cid está dizendo óbvio. Olha só, ele era ajudante de ordens, ele era fiel à figura do inelegível, ele não fez nada da cabeça dele. Simples assim. E uma questão muito básica, o Bolsonaro, por mais que ele diga que não teve envolvimento, que ele não quis, todo mundo sabia que ele não tinha se vacinado, a questão é se ele tirou algum tipo de proveito pessoal ou transversal. Transversal porque todo o entorno do Bolsonaro não se vacinou e estava usando os cartões de vacinas falsos que faziam com que eles acompanhassem Bolsonaro, pagos com dinheiro público, ou seja, beneficiando o Bolsonaro, dando conforto, dando a tranquilidade, a vassalagem, né, que ele recebeu em função dessa situação. Será que alguém acredita que Bolsonaro estava viajando com essa cambada para cima e para baixo e que ele achava que todo mundo tinha vacinado, todo mundo estava com certificado de vacina certinho, todo mundo foi se vacinar? Obviamente que não. Até se ele soubesse, se um funcionário dele tivesse se vacinado, ele ia demitir, né? Ele afastava, né? Porque isso aí significaria uma afronta, né, ao tudo aquilo que ele pregava 24 horas por dia. Então, óbvio que essa estrutura beneficiou a figura do inelegível, isso ele não tem como escapar. Agora, a defesa de Bolsonaro está dizendo, não, o Cid que é o malvadão, o Cid fez tudo por conta própria, ele não consultou Bolsonaro não sabia absolutamente nada, só que as provas mostram que não foi bem a situação assim, né? Então, os dois vão ficar encalacrados no final da história, porque essa é apenas uma acusação, uma imputação. Existem outras aí que vão estar conectadas com essa que vão complicar ainda mais a vida do inelegível, né? Bom,
Uma situação aqui também que todo mundo comentou foi essa aqui, né? Filho de peixe, peixinho é. O Jair Renan se envolveu aí numa situação de crime, com falsificação de documento, enfim, está lá bastante encalacrado. Jair Renan Bolsonaro é denunciado por lavagem de dinheiro e uso de documento falso. A gente tem uma questão aí de fundo, né? Se tudo surgiu ali com um problema financeiro em relação ao banco, por que o Bolsonaro não ajudou o filhote? Ele que juntou essa montanha de dinheiro para pagar supostas multas, né? Na verdade foram multas que ele acabou não pagando, e embolsou o dinheiro, está fazendo esse dinheiro render. Ele está deixando o filho na roubada. Filho esse que ele não reconheceu. O filho ficou sem o nome de Bolsonaro até os 9, 10 anos de idade. Situação aí é de uma cisânia familiar, né? Esse rapaz aí não se dá bem com a Michelle, isso aí tá bem claro. Aquilo que eles dizem, né? Família, defensores da família, de que família eles estão falando, né? Eles conseguiram vender essa imagem para muitas pessoas aqui no Brasil. E isso é comunicação, a comunicação pervertendo a realidade. Vocês vejam como a comunicação é estratégica, ela é vital. Uma coisa que não acontecia, uma realidade que não existia, simplesmente era transformada por uma comunicação, criando na pessoa do eleitor, criando na parte da sociedade, uma impressão do que aquilo era verdadeiro. E hoje nós temos uma situação inversa, né? Temos as situações positivas que são distorcidas por aqueles que têm essa prática, né? Causando danos, sobretudo quando eles se unem também aos grandes veículos de comunicação, né? Então está aqui essa situação, o Bolsonaro deixou o filhote na chuva, podia ter jogado uma grana aí, diminuiria muitos problemas, né? Bom, mas essa é a família, né? Família exemplo. Bom, outra situação também indecente, imoral, inaceitável é essa aqui. A senhora Michelle, que nunca fez nada por São Paulo, mas tem esses bajuladores, né? Arrumou lá alguém lá em São Paulo para dar um título para ela ali de cidadã. E como já não bastasse essa coisa absolutamente distorcida, a cerimônia dessa homenagem será no Teatro Municipal. Quem é que vai pagar o custo dessa história toda, dessa festa toda, né? Porque tem custo de energia elétrica, as descargas no banheiro, são muitas pessoas, isso é quantificado, um monte de servidores que estão ali, tem a limpeza, os produtos que são utilizados, os terceirizados que são contratados. Quem é que vai pagar isso? É o prefeito que vai pagar? Bom, se isso for contratado e for pago com valor de tabela, enfim, isso poderia ser menos questionável, né? Mas sendo o contribuinte de São Paulo que irá pagar essa patifaria, essa coisa anômala, porque se isso agora é uma situação corriqueira, qualquer tipo de cerimônia, de qualquer tipo de entrega na Câmara Municipal de São Paulo, ou Assembleia Legislativa, poderá também ter o mesmo prestígio, né? O Teatro Municipal será transformado num ambiente agora para esse tipo de palhaçada, de situações absolutamente patifes, né? Enfim, uma juíza disse que não tem problema nenhum, uma juíza lá de São Paulo, né? Então, quer dizer, será que ela tem consciência que é o povo que está pagando isso? Enfim, isso não está informado aqui na matéria não, né? Mas a gente não deve se iludir achando que dentro do Poder Judiciário, ou dentro do Ministério Público, dentro das instituições, não existem pessoas que, embora tenham passado em concurso público, tenham a mente, tenham a alma absolutamente tomada por uma coisa chamada bolsonarismo, uma coisa absolutamente que coloca essa pessoa num mundo paralelo. E eles criam dentro desse mundo paralelo uma série de amarras, né? Mas cá estamos nós para poder criticar esse tipo de situação, né? Bom, isso eu acho que pode mais à frente dar problemas políticos para o atual prefeito e pode dar problemas financeiros também, né? Pode haver uma obrigação de restituição aos cofres públicos disso que está sendo programado para ser gasto ali. Bom, e aí eu quero trazer para vocês aqui uma situação muito interessante. Em primeiro lugar, uma fala aqui do José Genuíno, que foi presidente do PT. Então ele fala com a visão de alguém que comandou, né, que foi o líder de um partido político. Observando que na estrutura hoje de um governo que é um governo do PT, mas que também tem uma frente política ali, existem situações que precisam ser enfrentadas, porque se elas não forem enfrentadas, a gente vai ficar jogando bola para os lados, né? Vamos ver o que o Genuíno disse aqui para o Luiz Nassif no programa dele. Vamos lá. A
Agora você coloca no seu xadrez um problema de fundo. Para onde nós vamos? Como viabilizar um país soberano, democrático, socialmente justo, se a gente não rompe com as rédeas do neoliberalismo? Quais são elas? Financiarização, privatizações, aí tem que discutir o papel do Estado, e a tirania fiscal. Se a gente não enfrentar esses 3 pontos, nós vamos ficar limitados a uma espécie de social dentro do neoliberalismo. E eu acho que as pesquisas da CIP dão um sinal para o Lula. Aí, tirando a ideologização que eles fazem, como essa da Petrobras, como fizeram com a discussão do Lula sobre os palestinos, foi correta, eles tentam botar o Lula nas cordas, botar o Lula na defensiva, com uma pauta para que o governo ficasse... Isso nós já estamos falando aqui no nosso portal, antes mesmo do Lula assumir a presidência. Porque os grandes veículos de comunicação, eles agem atendendo aos interesses de classe, de uma classe específica, a classe que está no topo da pirâmide econômica, financeira, entre os que operam com rentismo aqui no Brasil. Então, deveria, né, o governo ter o monitoramento dessas situações e desenvolver uma série de estratégias para lidar com essa realidade, né? E para enfrentar isso, como eu sempre tenho dito aqui para vocês, a ferramenta é ter a sociedade ao lado do líder político. Mas para ter a sociedade ao lado, é importante que se comunique, que diga, que se coloque as pautas, que se enfrente os desafios, que se desmonte todo um discurso, que se faz permanentemente para cada vez mais atrair o governo para essas pautas, essas agendas neoliberais, né? Bom, e hoje teve um vídeo aqui do Roberto Requião, que não está muito visto, mas ele certamente será, onde ele faz aqui uma série de análises e eu queria compartilhar aqui com vocês, porque ele está defendendo o Paulo Pimenta, mostrando que a questão vai para além da comunicação. Ele está com o uniforme aqui da Petrobras, né? Tá muito interessante esse vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês. Mas vamos ver algumas coisas que o Requião falou. Vamos lá. Fazendo seu trabalho com acerto, com dignidade, com firmeza. Mas o problema é que o discurso bacana do Lula, e até mesmo recentemente o discurso do Haddad sobre a Petrobras, que tem que ser brasileira, tem que pensar no Brasil, não apenas nos acionistas, é bom. Mas a prática não tem nada a ver com o discurso. A Petrobras hoje, por exemplo, dominada pela BlackRock e pelos fundos de investimento. Erramos no passado vendendo as ações da Petrobras no mercado. 67% das ações da Petrobras são privadas. Uma boa parte delas está na Bolsa de Nova York. Então, é muito difícil a gente traduzir numa peça publicitária um discurso que acaba não tendo muita consistência com a realidade. Vou dar um exemplo aqui do Paraná para vocês. Aí ele basicamente ele toca nessas questões que dizem, olha, não dá para se fazer uma comunicação se não tiver uma realidade que possa ser mostrada, né? Não dá para perverter a realidade. Vamos ver mais um trecho aqui. Está subindo, que o custo dos alimentos cresce a cada dia. O que o Paulo pode fazer contra a realidade? Porque a realidade pode ser um objeto de propaganda, transformada numa coisa não real. Mas a realidade, acaba entrando pela porta e pela janela das nossas casas. Então, minha gente, pare de agredir o Paulo Pimenta. E vamos esperar que o governo enfrente com mais firmeza e decisão questões que são fundamentais para os trabalhadores, para o operariado, para todas as pessoas que não estão ligadas ao 1% que domina o capital financeiro. Senão, nós vamos continuar vendo a queda do prestígio na nossa frente da esperança e, por via de consequência, do próprio presidente Lula. Então, gente, essa fala do Requião é uma fala muito fraterna, né? E ao mesmo tempo, ela é muito... funciona como um grande alerta, como eu tenho dito aqui sempre para vocês, que coloca todas as pessoas que estão ao redor do presidente da República com a responsabilidade de abrir os olhos dele para o que está acontecendo. Que existe hoje um mundo
que está fervilhando para além dos olhos do presidente da República e de pessoas que estão ao seu redor nas redes sociais, é que está vendo esse tipo de situação. Só para citar aqui uma situação, né, já estamos com 15 meses de governo, o presidente da República ele não tem visitado os canais todos na internet. Era para ele estar interagindo, fazendo lives com todas as pessoas aqui, atingindo vários públicos, né? Mas isso não está acontecendo. Mas há tempo ainda de se corrigir essa situação e de colocar esses temas todos que estão na base dos problemas brasileiros para que a sociedade entenda o que está acontecendo. Saiba como o jogo está sendo jogado. E saiba também se pode ajudar a mudar esse jogo ou não, né? É por isso que eu estou aqui, gente. Um grande abraço, fico por aqui e mais tarde, né? Quer dizer, a gente se encontra no próximo Portal do José, tá bom? Mande sua opinião. Um abraço, tchau.